Mais entrevista, vamos conversar com Arthur Zeger, advogado especializado em direito do consumidor. Vamos falar sobre a suspensão da negativação junto ao SPC e Serasa durante o período de pandemia do coronavírus. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Boa tarde. Doutor, foi aprovado na semana passada um projeto de lei no Senado que proíbe a inscrição de consumidores inadimplentes no Serasa e no SPC. Agora eu pergunto para o senhor, como fica a situação dos consumidores que tiveram o nome negativado antes da aprovação do projeto? Eles, eventualmente, podem recorrer? Primeiro, eu acho que a gente precisa fazer só um pequeno ajuste. Esse projeto de lei ele nasceu visando, de fato, proibir as inscrições gerais de pessoas físicas e jurídicas nos órgãos de restrição de crédito durante a pandemia. Mas esse projeto sofreu alterações durante a tramitação e o que ele estabelece agora, na forma como aprovado, não é a proibição de inscrição, mas é uma segregação de cadastro. Então, segundo esse projeto, deve ser criado um cadastro específico com relação às obrigações de consumo, e esse cadastro não poderia, então, em tese, ser utilizado pelas instituições financeiras para restringir o acesso ao crédito dos consumidores durante esse período, né? Então, é importante só fazer essa ponderação. E aí a sua pergunta, né, como fica a situação dos consumidores que tiveram o nome negativado antes da aprovação do projeto? O artigo 2º desse projeto, ele diz que essa suspensão ou essa segregação, ela ocorre desde o começo da pandemia até 31 de dezembro de 2012, que é o que determinou o decreto legislativo número 6. Então, em tese, pelo que diz a lei, deve ser respeitada a segregação desde o início da pandemia, o que é até uma falta de técnica do legislador, porque não poderia a lei dispor sobre situações ou atos jurídicos perfeitos passados, né? A lei ela tem vigência desde que promulgada, dali para frente. Para o consumidor, caso a medida seja aprovada, em especial no acesso ao crédito financeiro, doutor? Desculpa, cortou aqui. Os impactos para o consumidor, Isso. caso ela... O senhor mencionou, foi um projeto de lei do Senado. Qual é o status desse projeto de lei? Já foi a sanção do presidente da República? Esse projeto ele já tramitou nas duas casas e seguiu para a sanção presidencial. Tá. Uma vez sancionado, eu gostaria de perguntar para o senhor quais seriam os impactos para o consumidor caso, de fato, essa matéria seja sancionada. Por exemplo, isso pode prejudicar o acesso ao crédito imobiliário, por exemplo? Veja, na forma como o projeto foi concebido, o artigo 5º da atual redação diz que esses cadastros especiais eles não vão poder ser considerados para restringir o acesso a linhas de crédito ou programas de fomento que visem especificamente o enfrentamento das consequências econômicas agora do momento de calamidade. Então, a despeito da gente advogar aqui na seara do consumidor, a gente sempre percebe que algumas situações, a pandemia, ela gerou até uma iniciativa de oportunismo em algumas situações. E a gente tem que evitar esse tipo de comportamento ou de ímpeto, porque isso pode trazer consequências ainda mais graves para a economia e para a sociedade em geral. Então, veja, a obrigação, de repente, de estabelecimentos bancários em fomentarem ou emprestarem recursos ou em darem linhas de crédito sem respeitar um cadastro prévio ou cautelas que visam evitar um colapso ou que o dinheiro não retorne para as instituições, isso pode gerar um prejuízo para o consumidor dele perder um número de instituições, sobrarem poucas, e aí a gente tem um país de dimensões continentais na mão cada vez de menos instituições de crédito, o que é muito pior para todos.
E, doutor, como essa medida pode afetar as empresas que não poderão cobrar os inadimplentes neste período? É muito interessante essa sua pergunta, porque esse projeto de lei, ele também traz uma disposição que visa suspender, veja, ele não visa impedir, mas ele visa suspender as execuções desde o começo desse ano, que sejam ajuizadas contra os consumidores por dívidas que venceram durante esse período da pandemia. Então aí você me pergunta, como essa medida pode afetar, né, as empresas por conta de inadimplemento? A gente tem uma situação que as pequenas empresas elas podem sofrer ao ponto de falir, ao ponto de não conseguirem honrar também com as suas próprias obrigações. Tem uma lei alemã que foi editada no começo dessa história da pandemia, e essa lei alemã, quando ela tratou de um outro tema, que era de contratos de locação, ela visava conceder um prazo para pagamento para o locatário, desde que o locador pudesse suportar esse período sem receber os aluguéis. Então, talvez tenha faltado um pouco essa sensibilidade, porque simplesmente obstar o prosseguimento de cobranças, né, de execuções, sem atentar para as especificidades do credor, é uma situação muito difícil, porque pode o consumidor ser muito mais forte em determinados casos. Então, imagina um consumidor que tenha recursos para pagar, ele simplesmente não paga aquela microempresa, aquela empresa de pequeno porte, e isso, num efeito cascata, pode levar essa pequena empresa à falência, né? Então, eu acho que, no limite, essa medida pode causar um prejuízo às pequenas empresas, às empresas de pequeno porte, aos microempresários individuais, e, enfim, não terem recursos para, então, eles honrarem com as suas obrigações. Informações importantes trazidas pelo advogado especializado em direito do consumidor, Arthur Zeger. Doutor, agora, mesmo sem a negativação do nome do cliente, a empresa, por exemplo, ela pode cobrar esse cliente devedor e incluir os juros por atraso? Olha, veja, os esforços de cobrança, eles não são proibidos. Os esforços de cobrança, eles podem existir por carta, eles podem existir por telefone, como você bem colocou, eles são válidos, né? Lembrando que esse projeto de lei, ele não visa uma moratória generalizada. Esse processo de lei, ele visou, como a gente falou no começo aqui da fala, inicialmente proibir qualquer tipo de inscrição por dívidas de pessoas físicas e jurídicas no período da pandemia. Aí, com o amadurecimento nas casas legislativas, ele visou, então, a criação de um cadastro especial, que é o cadastro especial do consumidor. E vejam, não proibindo a inscrição, né, mas criando uma segregação, visando o quê? Que as instituições de crédito não deixem de fomentar ou de dar linhas de crédito para as pessoas que tenham essa inscrição nessa categoria. Então, mesmo com a negativação do cliente nessa categoria, isso não impede as empresas de esforços de cobrança. Como eu falei antes, esse projeto de lei ele visou suspender as execuções contra os consumidores por dívidas vencidas no período da pandemia. Então, judicialmente, essas execuções ficam suspensas, mas nada impede, né, que se prove ou que se cobre pelos valores passados. E aí, a sua pergunta com relação aos juros, na minha visão, isso é uma questão muito peculiar de caso a caso. Se o consumidor provar que ele não conseguiu pagar por uma impossibilidade realmente financeira, veja, eu perdi a minha renda e não consigo pagar, aí a gente poderia aplicar o artigo 393 do Código Civil, que afasta os efeitos da mora por caso fortuito força maior, e ele ficaria isento, então, de juros. Mas, se por outro lado, se fizer a prova, e eu entendo que a prova deve ser feita pelo consumidor, que é quem tem condições de provar se tem ou não condições financeiras, e se constatar que ele tinha abundantes recursos e ainda assim não pagou, aí nessa situação, ao meu ver, ele não sofreu, né, um caso fortuito força maior que impediu de honrar com as suas dívidas, e nesse caso eu entendo que os juros eles são exigíveis.
Horas com 15 minutos, informações importantes trazidas pelo advogado Arthur Zegger, a quem eu agradeço pela entrevista. Ele falou basicamente sobre os aspectos do projeto de lei que proíbe a inscrição de consumidores inadimplentes em cadastros negativos durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia por coronavírus. Projeto este que foi aprovado na Câmara Federal, também no Senado, e seguiu para a sanção do presidente da República. Doutor Arthur, muito obrigado por sua participação, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, foi um prazer.